Hashimoto é uma doença que passa completamente, assim, despercebida entre os profissionais, inclusive entre nós nutricionistas. É uma doença autoimune, mas é uma doença autoimune que gera pouca empatia pelos profissionais da área da saúde. Ela é tratada quase que como uma coisa normal. Não sei se é porque a incidência de Hashimoto é altíssima, né? É a doença autoimune mais diagnosticada no mundo. Então, o meu medo é que isso gere uma normalização, e eu noto que gera porque eu recebo muitos pacientes que falam que tem Hashimoto como se falasse assim, que cortou o cabelo ontem, sabe? E isso me preocupa, porque ela é uma doença autoimune que está gradativamente destruindo uma das principais glândulas do nosso corpo, que é a tireoide. Isso tem efeitos para o resto da vida, efeitos colaterais para o resto da vida. Pode ser necessário uma cirurgia para fazer a remoção total da tireoide, e isso vai gerar uma necessidade de acompanhamento médico, exames, medicamentos para sempre. E eu acho que o paciente não recebe uma orientação adequada da maioria dos profissionais, seja médico, endócrino, nutricionista, quando a gente fala de Hashimoto. E nós, como nutricionistas de gestão, temos um fundamental papel na melhora do quadro dessa doença autoimune, né? De auxiliar o paciente não só explicando tudo isso para ele, mas também de explicar para ele que existe uma relação muito íntima do sistema digestivo com o desenvolvimento de Hashimoto, inclusive com a possibilidade de uma remissão, né, de uma diminuição desses anticorpos e uma normalização da função da tireoide. Claro que a gente não fala em cura, nós nunca podemos falar em cura com os nossos pacientes, não se esqueça disso, principalmente falando de doença autoimune, porque como tem um componente genético nas doenças autoimunes, isso não se cura. Mas é possível fazer com que a manifestação dessa genética entre em remissão. Isso sim é possível fazer. Vamos falar do primeiro e mais fundamental papel do nutricionista nesse aspecto, que é a redução da permeabilidade intestinal. Então, toda doença autoimune se sustenta num tripé, né? Nesse tripé, nós temos 3 fatores que obrigatoriamente têm que estar presentes. O primeiro, genética. Então, a pessoa tem uma susceptibilidade genética para o desenvolvimento da doença autoimune. O segundo fator, hiperpermeabilidade intestinal. É um fator que está presente na doença autoimune. E o terceiro fator é um gatilho. Então, por que a pessoa até um certo momento da vida não tinha manifestação dessa genética, dessa doença, e a partir de um certo momento, aqueles anticorpos começaram a atacar o próprio corpo? Porque houve a presença da junção de todos esses fatores. Hiperpermeabilidade intestinal e um gatilho que ligou essa genética e que ligou a produção desses anticorpos.